Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem, graças a Deus. E hoje eu quero trazer mais uma reflexão que gere transformação para a tua vida. Como eu falei no vídeo passado a respeito do propósito, né? Que nosso propósito de vida é se relacionar com Deus e ser cada vez mais semelhante e parecido com a essência dele. Ou seja, o relacionamento que a gente cria com Deus nos torna mais parecido com ele. Isso é ótimo. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que a palavra do Senhor ela está à nossa disposição, que é através da Bíblia. E o que eu quero comentar com você é que a Bíblia, ela é mais atualizada do que qualquer notícia que possa vir sair amanhã, em qualquer jornal, em qualquer notícia do YouTube, do Instagram, jornal online, né? Porque não tem mais o jornal de mão. Porém, ela é mais atualizada do que qualquer notícia que vier a sair. Por quê? Porque Deus usou de pessoas para poder deixar profecias que iriam se cumprir, se cumpriram, e algumas que ainda hão de se cumprir. E a palavra que eu quero trazer para você hoje é muito a respeito disso, que a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Como diz lá em Mateus 24, né? No versículo 36. O dia e a hora são desconhecidos. Então, o que eu quero trazer para você é um olhar de, se você pudesse ter um amigo que ande com você todos os dias, e essa intimidade que vocês têm juntos, esse amigo revelasse situações para você que viria a acontecer na sua vida, coisas que você deveria fazer, coisas que você não deveria fazer, contratos que você deveria assinar, contratos que você não deveria assinar, pessoas que você deve andar ou não andar, lugares que você deve estar e não estar. Seria ótimo, mas a gente tem isso também, através da intimidade com o Senhor. O Espírito Santo, ele nos direciona realmente, né? Então, o que eu quero falar com vocês aqui é exatamente sobre isso. Nós estamos vendo cada dia mais as coisas acelerando para a volta de Cristo. Mas além das profecias se cumprirem, assim como diz a palavra do Senhor, tem muito a questão de, e se Jesus voltar para você agora? Como assim, Bruna? Sim. A gente não tem controle de absolutamente nada na nossa vida. Por mais que a gente queira acreditar que a gente tem um controle da nossa vida, faça planos, a gente não tem controle de absolutamente nada. A gente não tem controle do tempo, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. A gente não tem controle sobre as pessoas, sobre as coisas. A gente pode fazer planos, porque Deus abençoa, assim, quando a gente faz planos. Mas pensa em incluir Ele em todos os planos da sua vida. Eu te garanto que você vai se frustrar muito menos do que você se frustra aí com as decisões que a gente acaba tomando no nosso dia a dia. E o dia e a hora realmente ninguém sabe, né? Conforme diz aqui na palavra. Lá no versículo 36, fala assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ou seja, nem Jesus sabe o dia que ele vai vir. Somente Deus. E eu estava pensando a respeito de ser amigo de Deus, assim como Abraão era. E ele recebia revelações de Deus a respeito de coisas que iriam acontecer. Deus até chegou a falar numa passagem, quando ele estava indo para a cidade de Ló, para destruir aquela cidade. Ele falou assim: eu não posso esconder isso do meu amigo Abraão. Olha que lindo. Você imagina Deus chegar e falar assim: eu não posso esconder isso da minha amiga e falar seu nome, ou do meu amigo e falar seu nome. Simplesmente ele decide te revelar as coisas que estão por vir ou acontecer na sua vida. Isso é muito precioso. Mas a gente só adquire isso através do relacionamento, e o relacionamento é entrega, assim como eu falei no vídeo anterior. Que o propósito da nossa vida aqui nesta terra é ter um relacionamento com Deus e ser cada dia mais semelhante à essência dele. Conforme nós caminhamos com ele, nós nos entregamos para que ele faça realmente a transformação em nós, mais parecido com ele a gente fica, mais cheio da essência dele a gente fica, mais cheio do Espírito Santo de Deus nós ficamos, e através desse Espírito Santo nós recebemos o direcionamento dele, e isso não falha. A palavra até diz aqui em Mateus, lá no 24, no versículo 42, fala assim: portanto, vigiem, porque você não sabe em qual dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele não ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada? A gente tem, simplesmente, que criar uma intimidade com Deus no nível de quando algo vier a acontecer, o Espírito Santo incomode a gente com isso. Nos direcione, nos mostre. Isso acontece através da oração, da entrega, da leitura, porque conforme mais você sabe da palavra, menos enganado você é. Menos enganado nós somos. E ele continua aqui, né, falando do ladrão: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A gente não sabe o dia nem a hora, mas Deus é tão maravilhoso que Ele usou profetas para poder deixar para nós um direcionamento através das coisas que iriam acontecer à nossa volta, no nosso dia a dia, neste mundo, para nos alertar e ver: olha, está perto. E quantas pessoas você tem escutado que Jesus está voltando? E sim, Ele está voltando.
E como eu disse agora, né, a gente não tem controle do tempo. Se Jesus voltar agora para você, e se você morrer daqui 5 minutos, para onde você vai? Você criou um relacionamento com Deus para ter a certeza de que você vai ganhar a vida eterna? Você permitiu que realmente Deus gerasse uma transformação na sua vida, para você se abster das suas vontades e viver a dele para sua vida? Porque por mais que a gente acredite que as nossas vontades são as melhores, acredite, a vontade de Deus sempre vai ser a melhor para nós. Ela dói, a transformação dói, mas quando passa é a melhor coisa de todas. E eu te falo, até na dor, ele também passa com você. É difícil a gente ver amigos que tá com a gente quando a gente tá mal, né? Quando a gente tá ali, tipo, é difícil. Mas Jesus não nos abandona. Ele sempre está conosco. E o que eu quero abrir um parêntese aqui agora falando sobre ser servo ou ser amigo. Porque eu escolhi ser amiga de Deus. Eu escolho ser amiga. Porque o servo, eu até cheguei a falar aqui, na verdade eu não cheguei a comentar, mas lá em Vitória eu tive a honra e o prazer de poder falar um pouco sobre Jesus e os seus discípulos, né? Onde Jesus caminhava com 12. Entre os 12, ele era mais próximo de 3. Só que assim, dentro desses 12, tinha uma multidão que seguia ele. Se eu não me engano, em torno de 72 foram curar, quando ele direcionou para que os discípulos fossem curar, expulsar demônios, foram cerca de 72. Então, dentro desses, que foram usados por Cristo, que foram usados por Deus, 12 eram mais próximos. Só que 3 era mais chegado. E dentro desses 3, eu parei para analisar a vida de João. Porque João, a palavra diz que Jesus amava João. E você parando para analisar, de todos os discípulos, dos 12 discípulos, somente João ficou até o final, com Jesus na cruz. Somente João ficou até o final. E aí você para analisar toda a leitura da palavra, a gente também percebe que, através da intimidade, da proximidade e do amor genuíno que João sentia por Jesus e Jesus sentia por João, ele foi o único que ficou até sua velhice. E ele foi o único que Deus, através de Jesus, revelou tudo o que ia acontecer no tempo que a gente vive hoje, que está lá em Apocalipse. Ou seja, se a gente é servo, a gente vai ficar sabendo somente aquilo que Deus ordena a gente fazer, né? Sermos, não matar, não roubar, em relação às leis, ou muitas vezes não pecar, obedecer, enfim. Mas quando a gente se torna amigo, a gente ganha uma essência diferente. A gente torna parecido, né? A nossa essência se torna igual a de Deus. Semelhante, né? A de Deus e a de Jesus. E quando a gente é amigo, a gente tem revelações. Vou te dar um exemplo. Só um amigo pega e te conta um segredo muito, tipo, que pra ele, assim, ninguém pode saber, mas você sendo amigo dele, ele te conta. Sempre vai ter uma pessoa, assim, que confia super, hiper na gente e vai contar pra gente um segredo. E foi muito assim com João. Você imagina. João chegou até sua velhice. Não sofreu mutilação nenhuma. Foi perseguido? Foi perseguido. Mas Jesus estava ali com ele. E não somente isso, mas ele foi arrebatado. Ele subiu aos céus. E o Senhor falou com ele, direcionou para ele todas as coisas que ele deveria escrever, que é o livro de Apocalipse hoje, nos direcionando, ou seja, nós temos o livre acesso de ter as informações de tudo que está vindo a acontecer, e ainda assim, às vezes, a gente não busca. Pessoas morreram para escrever esse livro aqui, para a gente ter esse acesso, para chegar até nós. E ainda assim, a gente, muitas das vezes, não separa um tempo para ler, para meditar, para entender o que Deus quer falar com nós através da palavra. Então, assim, uma coisa é certa, seja amigo de Deus, não somente servo. Às vezes você não tem nem tanta proximidade assim com Deus, mas você pode construir isso. Um relacionamento, ele é construído. Ele é construído na entrega, no tempo de qualidade, no respeitar, no entender. E Deus é assim conosco. Nós temos o livre acesso de buscar a palavra de Deus a hora que a gente quiser. De chegar a orar e falar assim, Senhor, é isso que você quer para mim? Eu devo entrar nesse negócio? Eu devo trabalhar com essa pessoa? Eu devo comprar esse imóvel? Eu devo comprar esse carro? Eu sei que às vezes vai doer ouvir o não de Deus, mas vai ser melhor do que a gente fazer conforme a nossa vontade e se frustrar. E o que eu quero trazer aqui é, quando a gente é amigo de Deus, Ele nos revela. E tá muito próximo mesmo, de todas as coisas se cumprirem. E não somente esperar a vinda de Cristo, buscar Ele porque tá com medo de ficar aqui e todas as coisas que vão vir a acontecer, não. Mas lembrar que esse relacionamento, ele vai ser um relacionamento eterno.
Assim como eu tenho falado nos outros vídeos, todas as transformações que Deus gera em nós é uma transformação eterna. Ele nos torna pessoas melhores, para que através dessa transformação nós possamos também, através do nosso testemunho, da nossa posição, do nosso posicionamento diante das pessoas, as pessoas vejam Ele em nós. Que possa ver que Ele realmente tem o poder para poder mudar e transformar. Ou seja, não tem nada que fique oculto ou escondido quando nós decidimos estar na presença, embaixo da presença e do cuidado de Deus. Existem legalidades que a gente dá através da nossa vida. Eu decidi dar uma legalidade de Deus na minha vida. E não de outras coisas, porque a gente sabe que existem situações que muitas das vezes nós vamos se entristecer, porque nós somos um ser humano, né? Nós sentimos, nós temos emoções, mas eu quero ser como João foi, ficar até o final da cruz. Porque você imagina, de todos os discípulos que caminharam, eles fizeram a diferença da palavra do Senhor na vida de outras pessoas. Mas Jesus, ele chegou para João e falou assim: João, eu vou te revelar tudo, você escreve, porque eu não quero esconder nada dos meus pequeninos. Aos olhos de Deus nós somos pequeninos, nós precisamos dele a todo o tempo. Se engana quem acha que não precisa, porque nós precisamos, porque nós não temos controle de absolutamente nada, ainda que a Bíblia seja mais atualizada do que qualquer notícia que sai amanhã, porque realmente a Bíblia nos direciona e nos mostra tudo o que está para acontecer. Mas melhor do que a gente saber o que está para acontecer, é saber que a gente tem acesso a um Deus que nos conta tudo, que nos livra do mal, que nos direciona, que nos mostra o que devemos ou não fazer. Então o que eu quero trazer para você é: se você soubesse que horas e que dia seria, você já estaria buscando? Você já estaria na presença? Ou você ainda ia ficar esperando pro momento certo? Porque eu te falo, não existe momento certo. Jesus quer a gente como a gente tá, todo sujo. Ninguém abraça um morador de rua que tá com uma ferida aberta. Sabe quando você encontra uma pessoa que ela tá com uma ferida aberta e aquilo tem um odor, um cheiro forte? Ninguém abraça. Mas Jesus, ele é assim. Ele encontra a gente todo fedorento, todo fedido, com a nossa natureza má, suja. Ele nos abraça, ele nos acolhe, ele nos transforma. Eu quero ter isso pro resto da minha vida. Eu quero ter essa pessoa o resto da minha vida. Não a vida só aqui, a vida eterna. Sobre o controle, sobre o governo dele. Porque a palavra diz também que aqueles que ficarem na grande tribulação, vai passar uma muito, muito boa. E que tá lá em Apocalipse também, como eu disse. Deus revelou tudo. Não tem nada oculto escondido. Ninguém vai ser pego de surpresa. Você só vai ser pego de surpresa se você quiser. Porque Deus, ele deixou tudo pra gente revelado através da palavra. E não somente através da palavra, mas conforme a nossa busca, a nossa intimidade, a nossa relação com ele, ele nos revela todos os dias, não somente através da palavra lá do que está a vir a acontecer, isso que eu quero dizer, mas ele nos revela aquilo que também nós podemos evitar de nos frustrar nesse momento terreno aqui, nessa vida terrena. Mas eu espero que você também escolha ter uma vida eterna, embaixo da direção, da autoridade e do governo daquele que realmente transforma e traz a paz que excede todo entendimento. Aquele que limpa, que põe vestes novas. Somente ele tem esse poder. Então o dia e a hora realmente ninguém sabe. Então não deixa de buscar. Não deixa você achar que porque você está fazendo algo que de repente não agrade a Deus e você precisa parar com isso, e depois quando você estiver perfeito você vai. Você não vai. Porque a gente nunca vai ser perfeito. A palavra diz que a gente se aperfeiçoa. A palavra perfeito se diz em grego, se não me engano, em hebraico, é aperfeiçoar, ou seja, a gente se aperfeiçoa todos os dias. Deus todos os dias gera uma transformação em nós. Nós não temos poder para fazer isso, somente Ele. E, gente, está muito perto. Está muito perto. As coisas estão acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Muitas já se cumpriram, mas as que direcionam para mostrar que realmente está muito perto de Jesus vir e chamar aqueles que ele escolheu, que o servem, estão em obediências, né, realmente vivem em santidade, vão ter um encontro com ele no ar.
Eu creio que nós não vamos passar pela grande tribulação, que nós vamos ter um encontro com Ele nos ares, porque a palavra diz, na vinda do Senhor, estariam dois no campo, um subiria e o outro ficaria. Esse é o arrebatamento. Então eu espero de coração que você entenda que você tem um Pai que não quer somente proporcionar ou curar as suas dores ou os problemas que você tem, mas que você tem um Pai que quer se relacionar com você, que quer ser seu amigo, antes de tudo. Porque melhor que esse servo, que só faz aquilo que o seu mestre manda, é ser amigo, que recebe a visita dele, ele direciona e fala, não posso esconder isso da minha amiga, não posso esconder isso do meu amigo, assim como ele falou para Abraão. Eu quero ser como João também. Eu quero ser como João, onde eu fique até o final, independente. Porque não ficar até o final seria trocar uma eternidade com ele por algo que é passageiro. Nós não temos controles dos 5 minutos que nós vamos ter daqui pra frente. Mas Deus sabe. E acredita. Ele nos revela. Através da intimidade, da conexão e da essência que ele gera em nós. Então é isso que eu quero trazer pra você hoje. Entenda que o Senhor deixou o meio de comunicação mais bonito para você ter um acesso a Ele e gerar uma transformação verdadeira e genuína em você. Ele quer ser seu amigo. Não quer só te tratar como um servo, mas Ele quer ser seu amigo. É isso. Eu espero que essa mensagem tenha falado com você e que você possa dobrar o seu joelho e conversar com seu Pai, que te espera todos os dias para ouvir o que você tem para falar para Ele. Que Ele possa gerar uma transformação genuína e verdadeira em você. Porque não tem nada melhor do que a gente ser chamado de amigo. Como a gente ser tratado como amigo. É isso. Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe.